Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começa agora mais um Papo de Transformação, o programa que te inspira aí a buscar uma melhor versão. Hoje a gente vai conversar com o Stephen Kenneth, que é consultor de empresas e conferencista, mestre em administração de empresas pela Harvard Business School e bacharel em contabilidade pela Universidade de São Paulo. Ele foi articulista da revista Veja e da Exame e criou em 74 o prêmio Melhores e Maiores, a primeira iniciativa de benchmark do jornalismo brasileiro. Também é autor de diversos livros, e é com ele que a gente vai falar agora. Então, olá, Stephen, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Transformação. Tudo bem, Rosana? Parabéns pelo programa. Obrigada. Hoje, então, a gente vai falar sobre o que é ser bem-sucedido, né? Vamos começar com essa pergunta, então, né? Você definiu conseguiu essa definição ao longo da vida. O que é, então, ser bem-sucedido? Então, as pessoas acham, eu tenho uma boa notícia e tenho uma péssima notícia, né? A boa notícia é que o sucesso é mais fácil do que as pessoas imaginam. Não vou conseguir, e não é verdade. A má notícia é que o sucesso também é mais difícil do que a gente imagina, e deixa eu explicar o que está acontecendo. Eu estou com 80 anos e eu percebi que para ser bem-sucedido, você tem que ser bem-sucedido em todas as suas fases da vida, em todos os seus papéis da vida. Por exemplo, não adianta você ficar super milionário e não ter sido um sucesso no casamento, não ter sido um sucesso com seus filhos, não ter muitos amigos, morrer na velhice sozinho, coisa desse tipo. Então, o sucesso material é mais fácil do que as pessoas imaginam, mas, por outro lado, você tem que tomar cuidado para não ser um fracasso nas outras. Que é aquela frase que você deve conhecer, né? O maior sucesso na vida não compensa um fracasso no lar. E você acredita que o sucesso tem que ser uma preocupação do jovem já desde o início da vida? Quer dizer, a gente já começar a pensar nisso na juventude, na infância, ou não? Tem que esperar um pouco, colocar a cabeça no lugar para, de fato, começar a se preocupar com isso? Não, é de os pais. O sucesso depende muito, isso é uma coisa triste, depende muito dos valores que os seus pais incutiram. E nós não temos sido muito bom em incutir valores para os nossos filhos. Tem eu sei de várias pessoas ricas cujo filho votou no Lula, né? Tudo bem votar no Lula, mas sendo de uma família bem-sucedida, tal, eu já fico meio preocupado porque é vida, né? Ser de esquerda e ser de direita não é só assim a ser a favor ou contra os pobres, mas é ter uma visão de como é que o mundo funciona, como é que a gente progride, como é que a gente cresce. Então, se eu fosse jovem, eu já me preocuparia desde cedo, e eu vou lhe contar uma coisa. Eu tive muita sorte de ter tido uma aula. Essa uma aula mudou a minha vida. Era em Harvard, administração de empresas, e nós ficamos, acho que, uma semana discutindo uma coisa que eu não tinha imaginado, que era as etapas da vida. Depois a gente passa alguns livros sobre esse assunto, mas ninguém ensina nas escolas, na faculdade, quais são as etapas da vida. A gente acaba achando que é uma etapa só. Você terminou de estudar numa faculdade, está com diploma e pronto, você já está apto para viver a sua vida inteira. Mentira! Nós somos todos, como chama? Somos todos escravos, talvez dizer. Etapas na vida são 5 ou 6 etapas depois de você se formar. Cada etapa requer conhecimentos novos, aprendizado novo, uma leitura nova, um repertório
diferente. Quando seus filhos nascem, você tem que ler outros livros e rapidamente. Não dá para ensinar na faculdade como cuidar de um filho. Mas quando tiver. Eu tive a sorte, eu li uns 30 livros, olha que interessante, li 30 livros sobre como cuidar de filhos, e óbvio que isso me ajudou. Mas o que me deixou muito assustado e mexeu com a minha vida, bem lá no início, que é a última etapa da vida, que é o desespero ou o reconhecimento de uma vida boa. Né? Você olha para trás e está feliz com o que você viu, ou se olha para trás e se percebe que você é ao meio um fracasso, você não realizou nem um décimo dos sonhos que você realizou, e você entra em frustração, você entra em colapso. A última coisa que você quer, no final da vida, entrar em desespero de que sua vida não foi bem vivida. Então, por isso que eu insisto, você tem que pensar isso logo no início. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver, eu fiz um museu da minha vida, né? Tem aí um monte de coisas que eu consegui na vida. Quando eu entro deprimido, eu fico deprimido, porque aos 80 anos ninguém mais te telefona, ninguém mais pede conselho, metade de seus amigos até morreram, né? Então, às vezes, você fica chateado. Então, eu venho nesse quarto, dou uma olhada e digo, não, Cândido, porra, você não tem nada a reclamar, olha que legal, eu fico curtindo esses posters que eu tenho do que eu fiz. E aí eu vou te contar uma outra coisa importante, especialmente se você é jovem, você não vai acreditar. Tá aí o meu diploma de Harvard. Pô, legal, você conseguiu. Nossa, estou super feliz. Eu tenho também um que valorizo, que é a Ordem de Cruz de Malta. Essa é uma ordem europeia e italiana. Eu recebi pelo trabalho que eu fiz em filantropia, etc. Eu criei o site Filantropia, fiz o prêmio Bem Eficiente. Bom, mas no fundo, o que mais me dá satisfação de algo que eu fiz é que quando eu estava na Veja, como você falou, eu escrevi um artigo chamado Iniciativa e Acabativa. E a palavra acabativa foi uma invenção minha. E até perguntei para o Guzo, na época, olha, eu preciso colocar o acabativa entre aspas, porque é um neologismo, dá para a gente não pôr as aspas? E eles toparam e essa palavra pegou. Então está no dicionário agora, e eu sou filho de ingleses, então eu fico muito feliz de saber, nossa, o inglês aqui colocou uma palavra no idioma português. Bom, olha que gozado. Ninguém sabe disso. Só eu. Então, uma das coisas que mais me dá satisfação na vida é algo que eu fiz, ninguém está sabendo, mas eu sei. Isso eu sei, isso me dá muita satisfação. Então, eu sempre me preocupei, desde os 25 anos de idade, quando eu tive essa aula, a chegar nessa idade de 80, feliz, realizado, bem-sucedido em todas as dimensões da vida. Então, precisamos ter mais conversas sobre isso, temos que alertar os jovens sobre essas questões, porque eles estão perdidos. Você sabe isso muito bem, você já fez vários programas, você vê claramente que a nova geração está desesperançosa, né, e perdida. Perfeito. E por esse exemplo até que você deu, Stephen, quero perguntar, você fala que, então, o dinheiro não é a principal medida de sucesso, né? Então, na tua visão, quais são os fatores que são essenciais aí para alcançar uma vida verdadeiramente bem-sucedida? Olha que interessante. Eu tô preocupado com a polarização que nós estamos tendo hoje de direita e esquerda, né? E está numa situação bem séria, porque
tudo bem, a esquerda a vida inteira falava morte à burguesia, vamos acabar com os empresários, vamos acabar com o capitalismo, vamos prender os administradores dos capitalistas. É meio de agressão o tempo todo. Mas, de um tempo para cá, a direita, em vez de falar sobre os valores de direita, a moral, os conselhos, como o mundo funciona, como ser bem-sucedido, a direita começou a atacar a esquerda. Né? Nós sabemos, teve um filósofo chamado Olavo de Carvalho, que ficou muito famoso porque ele foi o primeiro a começar a atacar a esquerda, são corruptos, são bobos, são muito teóricos, são muito filósofos, etc. Agora, os dois lados ficam atacando um ao outro, isso é péssimo, você não constrói nada. Então, o que está faltando no Brasil, por incrível que pareça, é alguns autores que comecem a mostrar, olha, pessoal, a esquerda não é tão ruim assim, eles não são tão sacanas assim, tem valores muito interessantes que a direita prega, inclusive com esses valores você vai ficar mais rico do que você imaginava e você não vai ficar cada vez mais pobre, bravo, que você é um oprimido, que você nunca vai dar certo, que foi o discurso do Paulo Freire. Né? O Paulo Freire basicamente fala, olha, você nunca vai dar certo, que você é oprimido, é a pedagogia da opressão, do oprimido, você é um oprimido, e só isso vai dar certo se atacarmos o capitalismo e acabar com ele. Bom, estão esperando há 50 anos e essa baixa autoestima faz com que o pobre não se arrisca, tem medo de empreender. Né? Esse foi o sucesso do Pablo Marçal, ele está convertendo pobres para a direita. Olha que interessante. Não são os ricos até estão votando na esquerda, mas está tendo um fenômeno novo que o Marçal descobriu, que é o pobre que quer ser de direita. E como que você vê a importância, Stephen, de viver as experiências que você chamou de extravagância mensal, né, em um dos textos, para construir uma vida mais equilibrada e satisfatória? Bom, primeiro é que acabei de fazer. Cada etapa está na Bíblia, né? Cada fase tem uma etapa, cada tempo tem seu tempo, né? Então, olha que interessante que a maioria dos seus telespectadores nunca ouviram. A direita é de esquerda, só que a direita é de esquerda numa fase da vida. E a esquerda faz isso ser um modo de vida. Não, não, não. A direita prega ser de esquerda quando você está mais velho, quando você já está com 60 anos, quando você já tem dinheiro mais do que você precisa. E é o que eu faço agora. Eu fiz o prêmio Beneficente, eu fiz meu site de voluntariado. Então, aos 50 anos, eu já sou um pouquinho mais inteligente, eu já sei o que tem que ser feito, eu faço isso bem mais barato que o governo está fazendo, mas eu sou hoje, então, de esquerda, no sentido usual da palavra. E a direita diz, olha, quando você tem 18 anos, você tem que ser de direita, você tem que cuidar de si, você tem que ganhar dinheiro, você tem que escolher uma mulher que você ame para a vida inteira. Você tem uma etapa dificílima, é de cuidar dos seus filhos pequenos. Você tem uma etapa dificílima de cuidar somente dos seus filhos adolescentes, que são um problema para todo mundo. Então, há uma fase da vida em que você tem que ser de direita e há uma fase mais velha que você deveria ser de esquerda. Eu concordo com você que a direita não falado isso do Brasil, porque nós só estamos metendo o pau na esquerda. Mas é o que eu fiz. Eu criei o site voluntariado, eu criei o site filantropia.org para você doar, para você umas melhores para doar e não ser enganado.
coisa desse tipo. Então, é isso que nós temos que passar para o jovem, que o jovem é de esquerda no mundo quando você é jovem, mas a gente tem que falar, calma, calma, vamos, eu não quero vocês mudando o mundo aos 18 anos, você não sabe absolutamente nada, vocês só vão fazer um estrago como fizeram. Nós continuamos pobres, né? Eu tenho 80 anos e a pobreza é exatamente igual do que 50, 60 anos atrás. Isso é muito triste. É muito triste. Nós não estamos fazendo as coisas certas. E, Stephen, você escreveu um livro até sobre família, né? E destaca a importância de um casamento longo e de uma família estável para o sucesso. Quer explicar um pouquinho melhor? Não entendi. Se eu posso... Se você pode explicar um pouquinho melhor esse conceito do porquê que o casamento e a família são importantes para o sucesso. A família é super importante para o futuro dos seus filhos. Então, a crise civilizatória... O Ocidente está numa crise enorme. E não é econômica, não são os imigrantes islâmicos, não. A crise é a destruição da família. A família está se destruindo naturalmente, porque a sua geração só quer ter um filho, não quer ter dois. As mulheres estão mais preferindo suas carreiras do que ter filho. Muitas têm filho por expressão da sociedade, né? Como é que é? Você está casado, não tem filhos aí? Não... Eu tive problema para engravidar e por 6 anos a gente tentava e não vinha. E a pressão da sociedade, como é que é? Você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Então eu entendo isso, né? Então muitas mulheres estão tendo assim filhos por obrigação, porque a mãe e o pai só enchem o saco o tempo todo do que é neto. E nós temos que impedir isso, porque a população, inclusive, está caindo. Olha que interessante, o Brasil começa a ter uma população decrescente ano que vem, ano que vem. E em 1900, no ano 2000, desculpa, 2100, que está logo aí. Eu não sei quantos anos você tem sua filha, mas ela vai estar viva. No ano 2100, ela provavelmente vai estar viva. E seu neto provavelmente vai estar vivo no ano 2140. Olha que loucura. Então, nós temos que pensar a longo prazo e a família caindo do jeito que está, realmente não é uma boa notícia. As mães estão também, e os pais começaram a trabalhar já no 1960, saindo de casa, antes eram pedreiros, médicos que trabalhavam de casa, eles foram para os hospitais. Vocês, mulheres, a partir de 1960, também saíram de casa, e os filhos ficavam com babás que não tinham faculdade, com babás que tinham um vocabulário muito, muito fraco, que era o necessário para elas. Então, os nossos filhos saem muito prejudicados em não ter pais presentes nos primeiros, no mínimo, 10 anos de vida. E esses valores que você cita tanto, né, que você sempre cultivou, na sua família impactaram de que forma? Para a gente ter um exemplo prático, né, de como isso pode ser colocado de fato em prática. Eu vou contar uma. Desde o início, eu falava para os meus filhos que eles não iam receber herança, né? Eu falei, olha, vocês não vão ter uma herança. Eu não sei se nós éramos já uma classe média alta ou não, mas eles olhavam, eles viam que eles estavam melhores do que muita gente. E eu falei, vocês não vão ter herança, eu e a mamãe vamos gastar tudo. E aí, pior, quando a gente viajava para a Europa, por exemplo, filho, obrigado pela viagem, são vocês que estão pagando, vocês. Então, é interessante, eles acreditaram. Aí descobri recentemente, e nós estávamos brincando, mas eles acreditaram e, olha, levaram sério. Falaram, olha, eu tenho que estudar, eu vou ter que ter um diploma, vou ter que ter um conhecimento importante na vida. Outra coisa é a gente ensinar, olha, filho, o segredo da vida é ser útil e não ser feliz. Então, tem muitos pais que falam, não, você tem que ser feliz na vida. Não! Você tem que ser útil. E útil quer dizer ser professor de contabilidade e não professor de história medieval.
Ah, mas eu queria, adoro história medieval. I'm sorry, mas as pessoas só vão te pagar para ensinar contabilidade. É isso que eles querem. Ah, mas é chato. Eu sei que é chato, é por isso que eles te pagam. As pessoas pagam o que é chato fazer. E como é que fica então, papai? Aí o segredo é ser útil. Olha que interessante. As pessoas aí batem, dão um tapinha nas costas de vocês, né? E valorizam o que você está fazendo. E com o tempo, olha que interessante, você vai gostar do que você faz. Então, essa história de fazer o que você gosta, não. Você tem que gostar do que você faz. É claro que você não precisa ser professor de contabilidade, mas provavelmente tem 3 ou 4 outras coisas que você não teria escolhido, mas a sociedade está demandando. Por exemplo, a inteligência artificial. Você vai estudar história medieval em vez de estudar a inteligência artificial, que o mundo inteiro está atrás, está precisando. Então, esse é o ponto. Agora, eu não gosto disso. Eu sei que você não gosta, mas você vai gostar. Você vai gostar se você fizer bem feito. E você tem alguma lembrança, assim, algum exemplo de dificuldade que você tem enfrentado ao longo da sua trajetória, que foi fundamental para o aprendizado e realização pessoal? Ah, eu tive um problema aqui até nós, tá vendo? Nós começamos antes você me perguntou como é que você chamaria o meu nome. Então eu tinha esse problema. Todo mundo achava que eu era um estrangeiro. Eu tinha um apelido de inglês e eu era meio excluído no bom sentido. Eu era o estrangeiro, pessoa diferente e tal. Então eu era uma minoria. E aí, olha que interessante, eu coloquei como meta na vida ser incluído pela chamada sociedade brasileira. Antes disso, eu fazia parte do clube inglês, minhas primeiras 2 namoradas eram inglesas, e eu corri o risco de ser excluído, ou não incluído, é a palavra mais correta, para o resto da minha vida. Aí, então, eu tive a decisão dificília, rompi com todos os meus amigos de infância, né? E a faculdade e comecei, então, a curtir e agradar os meus amigos de faculdade e ser incluído numa sociedade, olha que interessante, é você fazer aquilo que a sociedade quer. Você tem que agradar os outros e não ficar chorando que você é oprimido o tempo todo e que você é uma vítima, etc. Não, você tem que sair. Bom, eu sou uma minoria, então como é que eu vou ser alguém agradável? Como é que eu vou me não é impor, né? Mas como é que eu vou ser aceito? E eu, olha que interessante, aí eu fui oferecido ser professor da USP aos 26 anos, e acho que aos 35 eu virei professor titular da USP, e para mim, eu já tinha realizado o sonho da minha vida, que é se integrar na sociedade brasileira. Então, eu saí melhor do que muitos brasileiros que nasceram aqui, achando que eles já estavam incluídos, especialmente se você é de uma família tradicional, quatrocentona, etc. Esses estão infelizes, eles acabam não se incluindo, porque não se esforçarem em serem diferentes. Né? Esse é o problema da esquerda, eles são contra a meritocracia. Não, você não está entendendo. Meritocracia é ser aplaudido porque você tem algum mérito segundo a sociedade. Você tem uma medalha. Então, a meritocracia, para nós, é uma forma de cada um se incluir numa das várias etapas da vida. Tá bom, você pode ser só um bom jogador de hóquei e não de futebol. Eu entendo isso. Você pode ser um excelente mágico entre os seus amigos e você faz mágicas sensacionais e todo mundo te adora por isso. Você é mágico, mas é isso que é importante e o nosso ensino não faz isso. Ela não inclui. Olha, a esquerda
não inclui as pessoas que não são brilhantes. Quem é brilhante vai se incluir de qualquer forma, com faculdade, escola ou não. Mas é o favelado, que é tímido, é como eu. Eu era tímido, eu tinha medo, entre aspas, dos brasileiros, né? E da gente fina. E o pobre também tem esse medo também. Então a gente tem que ajudar ele a ser incluído. Se você uma das coisas que eu falo, se você é pobre, né, deixa eu te contar, isso é um bom até que vá uma vez por ano, né, para o melhor restaurante da cidade. Você vai estar com medo, porque, nossa, só vai ter gente chique. Eu já sentei ao lado do Antônio Emílio de Moraes, eu já sentei ao lado do Roberto Setúbal em um restaurante chique. O que eu faço? Eu não pego o couvert, não pego sobremesa, eu não pego vinho, nem vinho. E eles, obviamente, estão fazendo tudo isso. Mas eu comi a mesma comida maravilhosa, eu tive no mesmo ambiente, fui servido da mesma forma, e aí eu tive os mesmos prazeres de uma pessoa super milionária. Uma vez por ano, e eles toda semana. Mas você sabe que depois de um tempo eu falei, quer saber? Não vale a pena. Porque o Roberto Setúbal tem que cuidar de um banco, não é fácil, é um aborrecimento, e eu não. Então eu troco tranquilamente ir menos vezes para um restaurante do que uma vez por semana ter que tocar um banco. Então, essa história de querer ser rico não é tão importante assim, mas desfrutar de vez em quando o que os ricos desfrutam é um conselho que eu espero que vocês sigam, porque funciona. Eu, quando fui para Miami, eu aluguei um Porsche amarelo, custou $1.000, mas eu aluguei só por um dia. E aí fui para o rodeio, tinha capota sobressalente, eu buzinava, eu fiz a farra. Depois de um dia, eu falei, caramba, quer saber? Não vale a pena ter um Porsche. Eu vou pagar $300.000? Não, não. Eu já curti, olha, a minha satisfação, e você vai perceber. E aqui é o que eu percebi. Eu me aposentei aos 52 anos de idade, porque eu já tinha o dinheiro que eu precisava. Eu falei, não preciso mais de dinheiro. Tá ótimo, estou feliz assim. Isso é importantíssimo. E aí você muda de foco. Eu tenho muito mais eu tenho muito mais interesses diferentes do que os meus amigos. Eu tenho amigos com 80 anos também que ainda estão correndo atrás de dinheiro. Não, a vida é muito curta para isso. E ao longo da carreira, você se destacou aí pela inovação em diversas frentes, criou o site de voluntariado, que você já citou, e inclusive já explicou por que você começou com essa iniciativa, né? Mas vamos entender um pouco melhor. Então, que objetivos que você tem ao apoiar o desenvolvimento desse tipo de trabalho? Então, a minha, como chama? Ideologia política é comunitarismo. Ninguém conhece no Brasil o comunitarismo, mas nos Estados Unidos ela é muito conhecida. É um liberal que se preocupa com os outros. Se eu tivesse que definir em uma única linha, mas e os outros que a gente se preocupa é a nossa comunidade, por exemplo. Né? Eu já falei com todos os nossos prefeitos, eu fico triste de fazer uma campanha despiche o seu bairro, né? E criar um amor pelo bairro. Cada placa de sinalização devia eu amo Pinheiro, eu amo Santa Amaro, para a gente criar não patriotismo, acho que para um país como o Brasil é muito grande para ser patriota. Mas na Suíça, o patriotismo, no fundo, é você amar o seu bairro, não permitir que eles pichem. Né? Como você vai pichar meu bairro? Não, a gente vai lutar por isso. Vamos melhorar o nosso bairro, vamos criar um centro de esportes, e nós mesmos, em vez de pagar imposto que nunca volta, nós mesmos vamos criar
um centro de esporte para os nossos favelados. Ah, vamos tirar esses favelados da favela e nós é que vamos fazer, não é Brasília, muito menos o governador de São Paulo. Então, o comunitarismo é uma bela filosofia política, né? Eu me digo que eu sou de direita, mas na realidade eu sou comunitarista, que pode até. Tem muita gente que acha que eu sou centro-esquerda, por causa dos valores comunitários. Então, eu criei o site voluntários.com, olha que interessante, justamente para os jovens de esquerda que querem salvar o mundo. A última coisa que a gente quer é você salvar o mundo, pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar o seu bairro primeiro? Então, eu fiz um site, o voluntários.com.br. Na época não existia .org, chama 1950. Né? E vamos ajudar os favelados do seu bairro. Vamos ajudar uma ONG que cuida de favelado no seu bairro. E se você fizer bem, aí eu vou te deixar tentar salvar a cidade. E se você for bem, eu vou deixar você salvar o Estado. Mas não o mundo. Eu não quero os jovens salvando o mundo. Então, isso faz parte do comunitarismo. E, lamento dizer, não sei se eu devo, o mundo está caminhando celeremente para uma Idade Média. Né? A globalização está voltando, o Trump está aí, ele se elegeu com essa bandeira, ele é comunitarista, olha que interessante, ele segue esses mesmos princípios, e eu fiquei feliz com a vitória dele, justamente porque ele está falando a mesma coisa. Por que ele é comunitarista? Porque ele era um planejador urbano. Olha que interessante, ele faz o primeiro prédio do mundo comunitário, que é o famoso Trump Tower, que ele mistura pela primeira vez na vida apartamentos, escritórios e comércio. Pôs um shopping center embaixo. Então, a rigor, você pode morar só naquele prédio, e isso melhora o problema de trânsito, você não tem que correr para o lado da cidade trabalhar, você trabalha justamente onde você mora, e coisa desse tipo. Então, ele também luta para que os empregos que a Microsoft mandou, ou eu vou falar a Apple mandou para a China e reduzir os preços, de fato, o Trump está dizendo, vamos fazer o seguinte, vamos trazer essas fábricas de volta. Por que adianta você abaratear o preço para sua comunidade e despedir o seu vizinho? Ele perde o emprego. Aí começa a fazer assaltos, começa a usar drogas, etc. Não, vamos trazer essas fábricas de volta. E digo mais, vocês vão ter que voltar a pagar os preços mais elevados de antigamente, tudo bem? Mas em troca, você não vai ter um vizinho desempregado. Então, vamos ter inflação. Está todo mundo em pânico, não, vai ter inflação com o Trump, e os juros vão subir. Os juros não precisariam subir, isso é um detalhe para a gente conversar isso uma próxima vez. Mas os preços vão voltar ao que era, isso não é inflação, vão voltar ao que era, e em troca você vai ter uma comunidade muito mais sadia, muito mais plena, assim por diante. O Lula falar mal do Trump é assustador, dizendo que ele tem que aprender a viver no mundo, metendo um pau no Musk, Elon Musk. Não pode, um presidente da República não pode ser tão ignorante e colocar o Brasil em risco. Agora, o Elon Musk o Brasil é o inimigo público número 1 do Elon Musk, porque nós estamos processando criminalmente o Elon Musk. Não, isso é falta de tato, isso é incompetência política. Eu fico exaltado nessas horas. Calma, pessoal. Ele pisou na bola? Tá bom, ele pisou na bola. Mas não precisa processar ele e xingar o Trump. Calma.
Aqui no programa a gente costuma fazer uma pergunta para todos os entrevistados. Teve algum momento da tua vida que gerou uma verdadeira transformação em você? Conta pra gente. Isso já acabamos contando, aquela história da aula, onde eu descobri que a vida não é só uma, uma fase, né? Mas você vai mudando, né, o tempo todo. Outra coisa que foi muito importante, que eu aprendi, é interessante, eu tive sorte de ter muitas aulas de psicologia, relacionamento humano, que é importantíssimo, e nós não ensinamos nas escolas. Eu acho estranho. Né? Economistas aprendem economia, mas não aprendem relação humana, como implantar uma ideia econômica. Né? E nós, que somos administradores, nós temos várias ideias, etc. Mas nós, o problema, e é o problema do Brasil, não é falta de ideia, nós não sabemos implantar as ideias que a gente tem. É tudo um desastre, a gente não implanta nada. O plano real foi mal implantado, o plano Collor foi mal implantado, o plano cruzado foi. E aí ficamos parados, nós perdemos tempo por causa disso. E o relacionamento humano é muito importante. Então, por exemplo, um livro que me afetou bastante é Tornar-se Pessoa. Eu li isso, acho que aos 19 anos. Como é tornar-se pessoa? E é verdade, tem muitos jovens que estão na faculdade, no centro acadêmico, jogando pebolim e discutindo política. Não, você não vai se tornar uma pessoa, sendo assim. Eles nem sabem que eles querem ser aos 80 anos de idade. Isso é um perigo. Então, a introspecção, que é o que Aristóteles falava, né? Conheça você primeiro, hein? Opa, antes de sair querendo mundo, conheça você primeiro. E Harvard tinha uma preocupação nesse sentido também, porque eu fui treinado para ser presidente de uma empresa. A Harvard Business School é conhecida como formar presidentes de empresa. Só que tem um problema. Tinha só 28 anos e ninguém ia me contratar como presidente. Então a gente tinha que se virar por uns 25 anos. Mas um dos medos é você um presidente não resolvido psicologicamente. Eu não vou citar nenhum nome do Brasil para vocês não serem processados depois, mas claramente que nós temos alguns presidentes de empresa que não estão bem consigo mesmo, não deveriam estar tocando uma empresa. Então tem que fazer terapia, pelo menos. E eles estavam sempre preocupados para tornarmos pessoas. Eles me doutrinaram, de certa forma, para ser um administrador socialmente responsável, que é um tipo de centro-esquerda, né? Onde nós, como administradores, vamos nos preocupar não somente com os lucros da empresa, mas nós vamos se preocupar com os trabalhadores, nós vamos se preocupar com os fornecedores, que são os stakeholders, né? Nós criamos a palavra stakeholder, alguém que tem investimento, não só dinheiro e como os acionistas, mas você ter um investimento tipo seu emprego, seu futuro está lá. E pasme, nós começamos com os clientes, que não era a prioridade das empresas 50 anos atrás. Os caras vão ter que comprar, nós somos os únicos que produzimos no Brasil, dane-se. Então, se preocupar com você mesmo. Tanto é que, por que eu escrevi família? Porque na época que comecei uma família, eu li 30 livros. 30 livros. E eu me tornei um especialista nisso. E digo mais, é muito mais divertido criar filhos quando você sabe o que está acontecendo. Eu adorei, seguramente a fase mais feliz da minha vida foi com meus filhos entre 3 a 12 anos. Não, sem dúvida alguma. Eu almoçava sempre em casa, nunca trabalhei sábado e domingo e tal. Aí veio a adolescência, que aí é meio pesado, é uma barra pesada, mas passa logo. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa triste. A maioria das pessoas não viveram. Não viveram. Ficaram preocupados com seus empregos, as mulheres
muito preocupados com suas carreiras. Vocês, mulheres, vão viver até os 100 anos, vocês vão, quer dizer, a mais jovem, né? Você que é uma mulher de 25 anos, querida, você vai viver até os 100. Então, ficar desesperado com a sua carreira não faz sentido. Vamos fazer o seguinte: tira uns 7 anos e cuida dos seus filhos. E não trabalha. Aí, quando você tiver 32, aí você volta para uma carreira, talvez meio período, até período integral, e você vai até os 90. Aí, o que a direita diz? Nós vamos lutar para vocês, mulheres, terem segurança no trabalho, de que quando vocês voltarem daqui a 7 anos, nós vamos ter um lugar para você. Né? Você não vai perder o seu lugar. Você pode não ficar tão adiantada, mas vai ser um pacto entre as nossas empresas e você que quer ser mãe. Eu quero que você seja mãe, e isso vai ser super feliz, porque quando você voltar depois de 7 anos, você vai ser ótima, uma excelente pessoa, do que uma mulher frustrada, preocupada com o trabalho e a criança ao mesmo tempo. Então, o Brasil, e vocês jornalistas, têm uma enorme missão pela frente, de discutir essas coisas. Né? Hoje à noite nós vamos ver o Jornal Nacional, e o que é? É arcabouço fiscal, é taxa de juros, taxa de inflação. Amanhã o que é? Despesas do governo, taxa de juros e taxa de inflação. E essa conversa que nós estamos tendo, que é muito mais importante, né? É muito mais importante para o bem-estar das pessoas. E nós não fazemos isso. Em parte porque o jornalismo só pensa no hoje e não pensa no futuro. Então, nós precisamos criar um tipo de jornalismo que pense mais no futuro. Como eu te falei hoje, a sua filha, não sei quantos anos ela tem, mas ela vai estar viva no ano 2100 e seu neto vai estar no ano 2140. Será que a gente não tinha que se preocupar um pouquinho como é que vai ser o ano em 2140? Né? E eu faço muito disso. Eu sou conhecido por boas previsões que eu faço, mas eu faço essas boas previsões porque eu penso muito, muito para a frente. E como hoje em dia é cada vez mais difícil implantar, porque nós não somos um povo que tem a administração na cabeça, vai ser mais demorado. Pode até demorar 30 anos para a gente resolver um problema que nós sabemos que vai acontecer daqui a 40. Então a gente ganha só 10 anos. Os americanos não. Os americanos não deixam problemas acumular. Tem um problema, eles resolvem na hora. E assim por diante. Tá certo, Stephen. Muito obrigada aí pela sua contribuição com o nosso programa, por dividir suas histórias e tantos conselhos com a gente. E continue fazendo o que você está fazendo, porque acho que vocês vão estar no bom caminho. Tá certo. Obrigada.